Ana Paula Assunção está aqui. Deixa eu fechar meu microfone um minutinho. É, Gente, só um minutinho aqui que a gente está esperando aqui a turma ir chegando. Sem problema, professor. Professor, Ô, Otávio, vamos começando? Eu estou aqui com o Bernard. Bernard, nós estamos aqui, Bernard, estamos fechando. Não, vamos começar. Otávio, diga.
Podemos. Eu só sugeri, Vamos então, começar. combinado. E o Ângelo está aqui. Combinamos com o Daniel está aqui, sejam bem-vindos. Depois vai entrando mais gente. Hoje é Jogo do Brasil. Combinei com o Daniel que ele vai apresentar até umas 6h30, a gente tem uma discussão até umas 7 e pouquinho, e aí todo mundo vai. Estou brincando, estou brincando. Não, ele vai apresentar, ele fez uma apresentação mais curta, porque tem um tal de jogo aí. Vamos lá, vamos todo mundo a postos. Daniel, muito obrigado por estar aqui com a gente. E vocês, eu sempre faço uma breve apresentação, mas sempre um comentário geral, que é o seguinte: nós estamos hoje, né? Eu estou brincando, segunda temporada, né? Está parecendo série, mas nós começamos esse café com bolo em agosto do ano passado. E esse ano continuamos e tivemos grandes discussões aqui. E nós precisamos dessas discussões, porque a IA é irreversível. Segunda-feira da semana passada, eu amanheci a segunda-feira sedento, 5 horas da manhã, que eu ia utilizar o Fable no meu Cloud Cowork. E aí eu vejo a mensagem: modelo não está disponível, porque ele foi proibido, né? Por conta de talvez uma falta de guardrails, né? Mas o fato é que a inteligência artificial, e nós estamos ainda no período cambriano, talvez pré-cambriano, nós estamos naquele momento de explosão, né? De formas de vida, de formas de IA, de modelos de IA. Estamos nessa era dos agentes, né? A IA agêntica, né? O Large Language Model mais o Harness, resultando em agentes de IA. Então, tem muita coisa acontecendo. E o Otávio, meteorologista, está concluindo o seu doutorado em meteorologia no INPE. Ele é meteorologista ligado ao CEMPA Cerrado, ao Centro de Excelência em Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais do Cerrado. E o Otávio, ele desenvolveu para o CEMPA, né, junto, enfim, com algumas colaborações, está aqui o Ângelo, né, que é o nosso meteorologista chefe aqui do CEMPA Cerrado. Nós temos aí um grupo, né, enfim, eu brinco, mas falo muito sério, né, o Ângelo é o nosso meteorologista, está à frente desse grupo de meteorologia, em previsões, etc. Mas o fato é que o Otávio, junto com o Ângelo e com outros colegas lá do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, desenvolveu um modelo de nowcast, né, previsão com até 6 horas de antecedência de precipitação para a região metropolitana de Goiânia, utilizando machine learning. E é isso que ele vai nos apresentar hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos, está sendo gravado. Otávio, muito obrigado. Se você quiser também falar um pouquinho, dar um contexto maior do seu trabalho e como que a inteligência artificial está chegando, e só, desculpa, eu sempre coloco a minha reputação em jogo, porque eu sempre falo alguma coisa a mais, mas, brincadeiras à parte, nós temos a Microsoft com o projeto Aurora, de Weather Forecast. Nós temos a Google DeepMind com Weather Next. Então, assim, como que a IA está chegando, etc. Otávio, muito bom ter você aqui, muito bom ter todos aqui. Boa tarde e obrigado, Otávio. Obrigado, professor, pela apresentação. Vou estar tentando responder algumas questões que foram trazidas pelo senhor. Principalmente, eu fiz uma redução da apresentação, devido ser um dia especial hoje, mas deixando já bem claro que qualquer dúvida, porque não vou ter tempo aqui de introduzir alguns conceitos, eu vou tentar falar na forma mais clara possível, mas como nós somos de áreas levemente diferentes, alguma questão de terminologia, alguma questão de
realmente alguma dúvida, pode levantar a mão e eu prefiro que me interrompa e faça questões, ou também estou totalmente à disposição depois da apresentação, via e-mail, contato, a tirar dúvidas. Então, é muito importante essa parceria, e como nós fazemos parte do Centro de Excelência, mas estamos todos dentro do UFG, né, esse tipo de barreira, acho que fica bem claro que não existe. Então, aqui dentro da apresentação, eu vou dar uma introduzida de como nós vemos trabalhando aqui no SEMPA, e o nosso carro-chefe, que é o novo modelo que está em fase de publicação e desenvolvimento, que é chamado de Monan IA. Ele faz parte de um projeto nacional, que é o Monan, mas atualmente o ramo de IA está sendo liderado pelo SEMPA, Cerrado, o Centro de Excelência dentro do UFG. Então, é um projeto da UFG que tem repercussão, irá ter repercussão nacional. Então, as previsões meteorológicas, normalmente elas são feitas em supercomputadores. Nós estamos falando de supercomputação ao nível que o hemisfério sul, qualquer país do hemisfério sul não tem. Existe um modelo australiano hoje que, abaixo da linha do Equador, é o único que pode tentar competir com os outros supermodelos que existem, mas ele não tem a capacidade do que, por exemplo, o Centro Europeu tem hoje de fazer previsão. Então, existe um problema que nós temos que fazer previsões, elas são muito pesadas de serem processadas, e essas previsões, eu vou introduzir um conceito que elas não podem ser determinísticas, porque nós passamos já da fase das previsões determinísticas, e hoje os centros que têm previsões não determinísticas, ou seja, são previsões que fazem vários cenários do que será o futuro, existe um conceito muito famoso dentro da teoria de qualquer sistema dinâmico, ele está condicionado ao efeito de caos. Então, qualquer sistema dinâmico não é previsível, ainda mais quando existe turbulência, como o caso da atmosfera, não é previsível a partir de um processo determinístico. Então, os modelos eles precisam ser resolvidos várias e várias e várias e várias vezes, porque são centenas de cenários possíveis. Nós temos que tentar entender esses cenários possíveis, e eu vou mostrar alguns mapas para vocês, para a gente conseguir entender a probabilidade, a frequência de que certos eventos possam ocorrer ou não. A questão é, os modelos hoje de aprendizado de máquina, passado essa fase de treinamento, algo que foi feito aqui dentro da infraestrutura do FG, do LANCAD, eles podem produzir essas previsões em questões de minutos. Então, a gente reduz esse custo computacional e traz essa previsão em uma realidade que pode ser utilizada a nível operacional, porque não adianta nada, tem que fazer uma previsão para amanhã, e essa previsão demora mais de um dia para ser feita. Então, a chuva ou o evento vai ocorrer, e eu ainda vou estar tentando rodar no meu computador o programa que faz a previsão. Então, a previsão ela tem que ser rápida, essa é uma das condições, ela tem que ser passada para as pessoas que precisam receber elas e os tomadores de decisões. Então, quando a gente for fazer, por exemplo, previsão para o setor agro, eles têm que receber a previsão a um tempo hábil que eles tomem algum tipo de medidas. Então, essa questão do timing também é muito importante. E a questão também que eu vou trazer aqui dentro, que são das análises. Para fazer essas previsões, há pouco tempo atrás, nós dependíamos de centros estrangeiros. Então, com esse sistema de IA proposto hoje pelo Monan IA, foi desenvolvido pelo SEMPA, /LANCAD, /UFG, a gente traz uma proposta para não ter dessa dependência da questão de observações, de depender de outros centros para conseguir inicializar a nossa previsão. Aqui eu estou falando da previsão do dia a dia. Hoje, o INPE, por exemplo, qualquer outro centro nacional, ele não faz previsão sem depender de um modelo americano ou europeu. Isso é, de certa forma, um problema. Um caso muito emblemático foi durante a Guerra das Malvinas, onde simplesmente desligaram a previsão do tempo. Vários satélites que faziam acompanhamento foram simplesmente desligados, porque um parceiro, o OTAN, teve uma guerra aqui no hemisfério sul, e os modelos ficavam sem assimilação de dados, porque só os parceiros tinham os dados de satélite, porque a meteorologia é estratégica. Então, quando tiver uma guerra, mesmo que nem seja dentro do nosso país,
a gente corre esse risco de não ter a previsão. E aqui eu estou falando, a gente se acostumou, mas hoje em dia os aeroportos não funcionam sem isso. Existe toda uma cadeia de suprimento estratégica que depende desse tipo de produto. Então, eu vou estar abordando isso durante a apresentação também. Então, o que é o sistema proposto hoje pelo SEMPA, que nós batizamos de Monan IA, que existe o Monan, ele é um projeto que está rodando no INPE, recebeu supercomputadores lá, mas o Monan trata da parte dinâmica, onde os dois modelos se complementam, porque a gente não quer eliminar a parte dinâmica, a gente só traz a solução da parte mais pesada, da parte que seria resolvida por modelo dinâmico, que é a modelagem global. Então, é um sistema baseado em IA, assim como o professor disse, os outros modelos, Aurora, GraphCache, existe uma série de outros modelos desenvolvidos por outros centros. Nosso modelo também é um modelo do tipo chamado Foundation Model, ou seja, é um modelo que permite aplicar qualquer tipo de substituir, aplicar em diferentes áreas da meteorologia. Então, desde fazer previsão de curto prazo de chuva até escalas mais longas, como a escala sazonal ou a escala subsazonal, que são escalas de semanas ou meses. Então, aqui, peço perdão que agora eu passei a minha apresentação para o Google e as flechinhas ficaram erradas, mas o sistema de previsão, normalmente ele passa por uma questão de ciclos. Então, se combina as observações com uma condição inicial, e assim feito o processo de inicialização e assimilação, partindo dessa análise é gerado as previsões. Aqui eu vou trazer a questão do acoplamento, porque esse ano é um ano onde o oceano sempre foi muito importante, mas a gente vai passar por um evento de El Niño, e um El Niño um pouco atípico em relação aos outros eventos, o que faz a gente hoje estar rodando um modelo oceânico acoplado dentro do LANCAD, que permite que a gente entenda a evolução desse monstro que está evoluindo ali. Quando a gente olha a anomalia, né, principalmente temperatura sobre o mar, a gente tem uma mancha vermelha, porque existe um El Niño se formando, está em andamento, e a gente precisa entender para onde o sistema vai, porque se trata de um El Niño de categoria alta. Então, principalmente quando tem a transição de um estado onde a gente estava um estado de neutralidade, e ano passado uma Laninha, a gente está indo para um El Niño considerado um super El Niño, que é quando a temperatura do mar tem uma anomalia maior que 2 graus. Então, hoje, a gente tem um modelo acoplado, que é o modelo NEMO, um modelo europeu, que funciona junto com esse Monan IA. E eles ficam trocando informações. Então, a gente recebe a SST, a temperatura da superfície do mar, e a gente passa informações de fluxo para o NEMO. A partir desse acoplamento, dessa previsão acoplada oceano-atmosfera, então a atmosfera é resolvida pelo modelo de IA, a parte oceânica é resolvida pelo modelo dinâmico tradicional, mas a parte oceânica ela roda de forma muito rápida, a gente consegue gerar os nossos produtos, que são desde a previsão do tempo, a gente vem desenvolvendo essa parte de vegetação, agro, uma série de produtos de cadeia, que eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui. Então, o modelo que vem se desenvolvido, ele trabalha numa escala de 1 grau de resolução, ou seja, ele é um modelo focado na escala sinótica. A ideia de pensar na questão de não querer resolver escalas muito finas nesse primeiro momento, envolve questões de espaço, estratégica e principalmente de escala, porque a nossa intenção aqui realmente é tentar ver o longo prazo, e o estado de Goiás é um estado muito focado na questão agro, onde o agro é muito importante, então ter produtos voltados para esse setor como primeiro momento, né, um modelo que atenda essas necessidades, que hoje existe dificuldade em obtenção dessas previsões de longo prazo por centros. Eles põem delays nas previsões, o que faz com que a gente receba as previsões já com algum tipo de delay, ou só imagens dessas previsões. Então, nós não temos as previsões em tempo real, o dado em si, para conseguir fazer, ou se quando a gente recebe, elas estão com uma resolução degradada. Então,
Hoje, a arquitetura central ela tem 34 milhões de parâmetros, mas a que vai a 1 grau, ela tem em torno de 350 a 400 milhões de parâmetros, o que já coloca perto de outros grandes modelos, como o GraphCast, que está mais ou menos nessa escala e é utilizada hoje pelo centro, pela NOAA, NCEP, na parte de IA deles, com parceria com a Google. Então, por exemplo, aqui é um exemplo de saída do modelo. Mas vocês vão perguntar, por que a gente tem que resolver o mundo todo? E a resposta é porque o que acontece, por exemplo, aqui na África, depois de 1 semana e meia, 2, qualquer perturbação que ocorre ali, ela é deslocada até a América do Sul. Então, o globo, ele é um só e é todo conectado. Então, a gente precisa dessa condição que vem de outro local para fazer previsão ali para Goiás, por exemplo. Então, é um sistema, como a Terra, a gente trata como um sistema fechado, onde a gente tem a entrada de energia, que é a partir do Sol. Então, essas variáveis que são de fora do sistema, elas são variáveis, nós adicionamos como forçantes no modelo, e o modelo responde a isso. Então, partindo aqui da condição inicial, aqui, por exemplo, é o transporte, a coluna total de vapor d'água. A gente pode ver que aqui são uma animação que é rápida, né? Quase 1 mês e meio para frente. A gente pode ver que o modelo ele faz o transporte e o deslocamento dessas propriedades. Então, ali vai gerar ciclones. Aqui a gente pode ver a zona de convergência intertropical. Isso tudo é resolvido pelo modelo. E mesmo uma região pequena, né, ela é o palco desses grandes atores, que são quase de escala planetária. Então, por exemplo, essa semana tem uma frente passando pelo sudeste, vai chegar um pouco no centro-oeste, atrás tem uma alta. Então, dentro de todos esses sistemas, são sistemas grandes. A nossa intenção é resolver esses sistemas grandes que vão derrubar a temperatura do país aí durante os próximos dias, por exemplo. É um sistema de alta, de larga escala. Então, nossa intenção é resolver especificamente esses sistemas com um horizonte mais longo. Então, outra questão é a questão da incerteza. Por exemplo, aqui eu tenho o campo de geopotencial, que é a altura que tem a camada. E a gente pode ver que no início da integração, o modelo ele tem pouca incerteza, porque a gente está mais próximo da condição inicial. A incerteza é que ela é tratada como essa cor mais brilhosa, um tom de laranjado, vermelho. A gente pode ver, por exemplo, que ao longo que o modelo vai se distanciando, ou seja, quanto mais a gente tenta olhar para frente, maior essa incerteza aumenta. Então, isso tudo é relacionado, aqui, por exemplo, a temperatura, a 2 metros. A gente pode ver, por exemplo, que a incerteza ela é muito maior sobre os continentes. Então, aqui na América do Sul, essa incerteza é alta, no meio ali da Ásia, nas áreas mais continentais, esse tipo de incerteza é maior, porque existem processos relacionados à parte de superfície que acabam adicionando incerteza no futuro mais para frente, o que no oceano, como ele é muito mais, ele tem uma inércia maior de mudança de temperatura, ele oscila muito menos, essa incerteza é muito mais baixa. Então, essas questões de realmente, por exemplo, essas questões que adicionam dúvidas ao longo da previsão, elas vão aumentando até que cheguem num ponto e elas normalmente estagnam ali e a gente tem um sinal de previsão muito baixo. Ou seja, a nossa capacidade de prever diminui com o tempo. É uma relação que existe e a gente tem que entender isso, porque realmente é uma limitação do sistema. Qualquer modelo tem esse tipo de limitação. Então, um trabalho que a gente fez aqui dentro foi de realmente fazer um modelo, que é um tipo de modelo generativo. Hoje o MonaAI é um modelo generativo, mas que também faça a abertura desse leque no futuro de forma calibrada. Então, quando eu abro o meu horizonte de possibilidades, eu não posso abrir ele de qualquer forma. Eu não posso amanhã, por exemplo, colocar chuva e ter um erro muito alto. Tem que ter uma relação entre o quanto esse leque de possibilidades abre com relação ao meu erro. Então, a gente fez esse trabalho de calibração. Então, o MonaAI, ele é naturalmente
um modelo generativo que foi trabalhado com essa questão de não ser determinístico, mas ao mesmo tempo ser calibrado. Isso é algo difícil de ser conseguido mesmo com modelos dinâmicos. Muitos deles acabam tendo características de super dispersão, subdispersão, então não trazem realmente a quantidade correta de incerteza. Então, gravem isso na cabeça. Tendo a incerteza bem calibrada, a gente consegue fazer várias coisas. Uma delas é a assimilação de dados. Então, existe um método chamado de Local Exome Transform Common Filter, eu vou passar bem em cima ali para eles, que permite que a gente faça algo que poucos centros conseguem fazer no mundo hoje, que é inicializar uma previsão meteorológica partindo de dados. Existe uma rede de dados que é desde os anos pós-Segunda Guerra Mundial, que é chamada de GTS. Essa rede, ela é um acordo que tem entre vários países, onde eles fizeram parcerias, que inclui o Brasil ratificado nesse acordo, onde existe a transferência de dados. Então, tudo que é coletado aqui é passado para a rede, eu tenho o direito também de receber o da rede. É uma das redes de cooperação de dados mais antigas do mundo, que funciona 24/7. Então, nós temos acesso, qualquer pessoa pode ter acesso a esse tipo de informação, e dentro dela estão principalmente as previsões, as dados, perdão, de estações, é o que está acontecendo no momento. Ali a gente tem estações, aqui a gente pode ver são navios cargueiros que têm sensores. Nós temos aviões, aqui, por exemplo, para o Havaí, esses pontos verdes aqui são aviões coletando as informações. Se vocês olharem aqui, são essas linhas em tom de azul, claro, elas são satélites de órbita polar, são os mesmos tipos de satélites que vocês utilizam para fazer a parte de mapeamento de solo, coletar a parte de radiância de superfície. Claro, são outro tipo de sensor, a altitude deles é diferente, mas o tipo de órbita que eles usam é muito parecida. Então, esses satélites eles têm imageadores e sounders, e a partir disso a gente consegue, com um modelo de transferência radiativa, voltar para o espaço, então transformar a radiância em propriedades físicas, como temperatura, umidade, em níveis específicos, e assimilar isso no modelo. Mas tudo isso é permitido através do Kalman Filter. Existem duas grandes linhas da assimilação, que uma são os métodos variacionais, os outros são os filtros de Kalman. O filtro de Kalman ele é utilizado, para vocês terem ideia, a gente apresentou um trabalho agora, onde o setor de petróleo, eles têm um modelo também, e eles usam como filtro para encontrar petróleo. Então, a parte de atualização dos modelos deles, onde entra os dados de sondagem, de N tipo de sensores que eles têm, também é utilizado dentro eles têm modelos dessa questão de profundidade, onde tem petróleo, onde não tem, e o Kalman Filter entra ali para ajudar os modelos a fazer previsões melhores. Até no caso aqui deles de encontrar realmente fontes de petróleo, mas tem N aplicações, a parte de modelagem espacial, assim, é uma quantidade de aplicações enormes. Os modelos todos que têm algum tipo de dinâmica podem utilizar o Kalman Filter, um dos melhores estimadores lineares de estado. Então, quando eu tenho uma previsão por conjunto, que é o que o IA faz hoje, eu tenho as observações e eu tenho análise, que seria essa pós-assimilação, ele tenta fazer com que essa minha previsão naive, que é a previsão do modelo sem nada, quando eu pego o dado e combino através do filtro de Kalman, eu vá para a distribuição que eu tenho nos dados. Eu tenho que levar em consideração aqui 2 pontos. Uma que o meu modelo ele tem erro, e outra, minha observação também tem erro. A minha observação ela é cheia de ruídos, porque as redes elas não são homogêneas, os sensores eles também não são 100% realistas. Às vezes você vê lá na estação está 34 graus, mas aquilo tem um nível de certeza de 1 ou 2 graus. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração para conseguir fazer a previsão. Então, a gente faz esse processamento, tanto da parte das covariâncias dos erros que vêm a partir das perturbações que nós temos lá no spread, que foi feito lá atrás com o MonoIA, e
tem essa matriz das perturbações e o erro das observações, a gente consegue criar esse XA, que seria a análise. Ou seja, é essa condição posteriori, quando é feita essa introdução dos dados dentro de um sistema onde nós conhecemos a incerteza dele, o quanto ele está deslocado das observações e o quanto realmente as variáveis são interconectadas, porque quando eu tenho a minha matriz de covariância, eu consigo atualizar variáveis de forma consistente, ou seja, eu não mexo só no nível ou no outro. Às vezes uma estação lá em por exemplo, na superfície, na cidade de Goiânia, ele vai mexer com as camadas ali até perto da camada limite. Então, a gente está falando de uma estação pode mexer com camadas em torno também, né, da cidade, até 300, 400 metros, às vezes até mais, de altura. Então, nós fizemos muitos testes para calibrar esse tipo de sensor, e hoje a nossa previsão ela já está rodando de forma independente, ou seja, a gente não depende de centro nenhum, há mais ou menos 1 mês e meio em testes. Então, a gente está fazendo testes para acompanhar, e realmente o erro ele continua estável, ou seja, o erro não explode com o tempo, com as observações. Nós conseguimos produzir análises estáveis todos os dias, a cada 6 horas. Então, a gente não existe mais essa dependência de centros estrangeiros para conseguir alimentar os nossos modelos. A gente não precisa deles para, por exemplo, se eu quiser hoje rodar um modelo de previsão, eu não preciso ir lá, pegar uma análise de outro centro e rodar. Então, o outro passo que foi feito durante a previsão foi o acoplamento. Então, essa parte de acoplamento ela é muito delicada, porque o modelo de oceano ele tem que receber as quantidades exatas, por exemplo, o vento, são fluxos que fazem interface com o oceano. Aí, por que é importante fazer isso? Depois de 3, 4 semanas de previsão, a maior parte da previsão, da previsibilidade, vai vir dos oceanos, é dele que vai vir o sinal. Então, se, por exemplo, eu não tenho um El Niño bem representado, ou até mesmo as oscilações que a gente tem no Atlântico, meu modelo não vai funcionar. Mesmo que seja de ele não foge, ele não vai fazer mágica e vai fazer essa parte independente do sistema. Então, tendo esse acoplamento com o oceano, a gente consegue aumentar o nosso skill de previsibilidade. E um caso interessante, por exemplo, foi esse caso que está agora, a gente inicializou o modelo oceânico aqui no dia 16, por exemplo, e a gente pode ver essa transição que está agora em torno de 1,7 de anomalia no Pacífico, indo na casa dos 2,5, 3. Pegando o trimestral, por exemplo, desse evento, a gente já está enfrentando o maior El Niño de temperatura desde 97. Então, não é só nós que estamos prevendo isso, outros centros também estão prevendo isso. Até mesmo o pessoal lá de Genebra, WMO, que eles são bem conservadores nas notas deles, estão colocando em alerta, porque realmente é um evento totalmente anômalo, que há mais de 20 e poucos anos não acontecia, desde 97. Então, para conseguir entender realmente o modelo, responder isso, a gente tem que ter um modelo oceânico, não tem para onde fugir, a gente precisa ter um modelo oceânico acoplado ali, com a parte atmosférica. Então, existe esse feedback entre um e outro. A segunda parte, que são testes que nós estamos realizando, é a parte de, usando uma análise de modelo de IA, rodar modelos numéricos. Hoje, por exemplo, o Monan, ele é um modelo, o Monan, como não o IA, a parte dinâmica, ele é um modelo dinâmico baseado no MPass. Então, nós fizemos alguns testes para ver se a nossa análise que sai e previsão que sai do Monan IA, se ela é fisicamente consistente a níveis que a gente consiga inicializar o modelo de previsão numérica do tempo, onde usa integração numérica e física dinâmica para conseguir fazer esse tipo de previsão. Então, nossos testes mostram, aqui, por exemplo, foi o evento de precipitação no Rio Grande do Sul, onde nós comparamos o GFS, que é esse modelo aqui, com o nosso modelo
de IA acoplado com o modelo físico tradicional. E a gente consegue representar, a gente conseguiu com 2 semanas antes, representar de forma muito mais consistente a chuva que aconteceu no Rio Grande do Sul do que se tinha no modelo americano de previsão do tempo. Então, essa parte mais pesada a gente está resolvendo com o IA, e a parte que a gente precisa de mais detalhe, que é muito sensível, que é a parte, por exemplo, de precipitação extrema, e que esse ano, a região sul normalmente é uma das regiões mais afetadas pelo El Niño, ela precisa de atenção um pouco mais especial. A gente, no modelo de nowcasting, abrangeu, fez esse foco também para o sul, principalmente durante as chuvas intensas, mas só para vocês terem ideia que, por exemplo, com 1 semana e meia, 2 semanas antes, os outros modelos estrangeiros, eles não fizeram de forma correta a previsão da chuva para o Rio Grande do Sul. Aqui, por exemplo, o GPM sendo a previsão na verdade, o GPM, desculpa, seria o dado mais próximo da observação, que são precipitação por satélite, então essa barrinha azul aqui, o nosso modelo sendo o vermelho, Bordeaux, e o verde aqui sendo o GFS, que é o modelo americano. Então a gente pode ver claramente que ele subestima muito a precipitação. O modelo SMWF, ele teve valores muito bons, mas a resolução dele é muito degradada. A gente está falando de um modelo onde praticamente o Rio Grande do Sul todo é um pixel. Então ele colocou bastante precipitação, mas no que eles liberam com mais antecedência, que é esse produto subsazonal, ele tem uma resolução de 1,5 graus. Então o Rio Grande do Sul virou 2, 3 pixels ali na área. Então acabou suavizando muito os eventos que poderiam ocorrer ali, mas a gente pode ver que a gente conseguiu produzir 400, 500 milímetros de precipitação com 2 semanas, lembrando, com 2 semanas antes do evento ocorrer, para a região que foi atingida. Então, isso, num ambiente operacional, já poderia ali acionar algum tipo de alerta para as autoridades evitar algum tipo de perca. Aqui, algumas validações que estão sendo feitas para comparar com os outros modelos. Hoje, nós estamos numa competição de modelos na escala subsazonal. Nosso modelo hoje ocupa o top 10 no mundo de previsão. Nossas previsões elas são enviadas todo final de semana para o Centro Europeu, ou seja, nós temos lá esses quantis de probabilidade. Vou mostrar para vocês uma figura um pouco mais de resolução. Então, por exemplo, nós enviamos esses mapas para o Centro Europeu todo final de semana. Aqui, por exemplo, é a probabilidade de onda de calor. A gente pode ver que a Europa aqui está em vermelho, porque enfrenta a maior onda de calor do ano. Então, esses tipos de quantis, que são calculados a partir de uma previsão probabilística, que a gente já entra no conceito de probabilidade, quanto porcentagem do evento ocorrer, ele pode, por exemplo, aqui é acima do percentil 80. Então, quanto para essa semana específica a temperatura vai ficar acima daquele percentil. Nós enviamos isso, e isso é metrificado e calculado lá. Então, olhando o ranking, nós hoje estamos em 7º, 8º lugar, dependendo um pouco da semana, no último ano todo. Então, no mundo, hoje nós temos um dos top 10 modelos de previsão, mas o modelo lá ainda está sem oceano. Agora, para a nova estação, que vai ser a partir da primavera do hemisfério sul, o outono hemisfério norte, a gente já vai estar enviando essa parte acoplada e, quem sabe, está entrando no top 5 de melhores modelos do mundo. Outro produto que a gente acabou se tornando usuário no produto de vocês é a questão do NDVI. Como nós temos um foundation model, nós fazemos prognóstico, nós temos assimilação dos dados através de um satélite que faz essa questão de moisture-mister, então ele vê a parte de umidade do solo, nós fazemos a assimilação da radiância dele e integramos isso no modelo, o que permite que a gente crie cenários de NDVI. Então, hoje nós temos mais ou menos 30 anos de dados, de histórico, onde, fazendo essa combinação de o uso do solo
e sabendo quanto ele está verde hoje, a gente consegue, a partir da deriva climática, ou seja, da parte que envolve a atmosfera, aqui a gente não está falando de manejo, mas para larga escala funciona muito bem. Fazer um prognóstico para onde o meu modelo, para onde o NDVI, a parte de vegetação, vai entrar. Então, aqui, por exemplo, a nossa previsão, a gente consegue fazer para, está bem pequena aqui, mas depois eu consigo abrir, a gente pode fazer para 5, 6 semanas e ver, a gente está vendo, por exemplo, que está muito mais verde do que o normal agora. Isso está associado principalmente ao conteúdo de umidade no solo, que está de forma anômala mais alta. Então, uma coisa interessante também, que a gente fez uma pesquisa, existe uma correlação a nível estatístico, precisa realmente entender os processos físicos, mas com esses El Niños em desenvolvimento, a vegetação normalmente ela é mais verde nesse período, principalmente na primavera. Então, a gente conseguiu encontrar que são a correlação, então, verde tem uma relação entre o sinal de El Niño e a parte verde. Então, isso aconteceu em 2016 também, e a partir disso a gente fez uma análise combinando o índice de El Niño com a parte de vegetação, e a princípio todos os anos onde existem essas anomalias muito fortes na parte verde no estado de Goiás, é associado, tem algum valor positivo na parte do ONI, que é um indicador de El Niño. ENSO. Então, ter essa cadeia fechada permite que a gente tenha esses produtos. Aqui só foram alguns exemplos. Existe a parte de seca também, que pode ser acompanhada com esse produto de NDVI. Eu ia trazer algum estudo de caso aqui com a parte de laninha, mas depois eu posso fazer uma outra apresentação um pouco mais específica desse produto que será lançado no SEMPA. Então, essa parte de acoplamento nacional, essa parte de acoplamento e análise, ela é muito importante para a computação nacional. E a gente está preparando cooperações e fazendo essas verificações em multicentros para ter certeza da qualidade do produto que a gente vem oferecendo dentro do SEMPA. E é isso. A minha apresentação de hoje foi essa. Então, perguntas, se tiverem perguntas, qualquer ponto, estou à disposição a responder. Acabei passando um pouco o tempo que eu tinha planejado. Não, a gente queria que você passasse muito mais. Otávio, parabéns e muito obrigado pela apresentação, mas parabéns e muito obrigado por todo o trabalho incrível que você está desenvolvendo, né? É tudo muito impressionante, e eu já vi que o Guilherme aqui está com a mão levantada, já vou passar a palavra para ele, mas antes, eu fiquei numa dúvida, né? Quando você usa, na verdade, eu tenho algumas dúvidas e muito desconhecimento, mas eu só fiquei curioso quando você fala que você usa o decoder, né, para a saída do modelo você converter em, entre aspas, uma estimativa de NDVI. Tá? E quando a gente pensa em NDVI e precipitação, NDVI é um índice, né, de vegetação, derivado de bandas ópticas, né, vermelho e infravermelho, para aqueles que não são muito desse mundo do sensoramento remoto, mas é interessante que tem um time lag, tem uma defasagem, né? Chove e, claro, dependendo do que você tem na superfície, depende de uma série de coisas, o NDVI ele vai responder. É uma latência de um mês, às vezes um pouco mais. Como é que eu fiquei curioso como é que você controla isso, né? Perfeito, professor. Quando o Monan IA, quando a gente fala atmosfera, ele também tem um modelo de superfície dentro dele. Então, nós temos umidade do solo em 4 níveis, que vai até 2 metros de profundidade. Tem a umidade do solo, somente nos níveis mais profundos, ela funciona como memória bem grande do sistema. Então, por exemplo, o Monan choveu lá no Monan IA 1 mês atrás. Essa parte ele vai parametrizar essa questão de filtração no solo, isso vai ser combinado com dados observados também na assimilação de dados.
Então, a gente tem uma estimativa, principalmente o que eu dou para a rede, para ela fazer essa estimativa que ela foi treinada nos dados de NDVI, a entrada delas é esse modelinho de solo simplificado que tem lá no Monan IA, que tem esses esquemas parametrizados. Então, essa parte de umidade do solo, evaporação do solo, isso tudo isso vem lá do modelo que foi treinado com o modelo físico, porque no modelo físico ele tem a parte de solo com esquemas parametrizados, que no Era 5, eu não vou conseguir te falar com precisão qual é o sistema de solo deles, mas no Worth ou o Anham me corrige no Brahms, é o NoMP, que é um modelinho de coluna única, então ele pega ali a camada de cada pontinho de grade do nosso modelo e trata como se fosse em diferentes níveis de camada, e ali ele faz esse processamento físico. Então o modelo de IA emula esse processamento de solo, de um modelo de solo simplificado. Seria mais ou menos, a previsibilidade vem daí, dessas componentes mais lentas. Maravilha. Tá, depois eu quero saber se a gente consegue regionalmente mudar um pouco essas variáveis, por exemplo, de solo, etc. Mas passar aqui para o Guilherme. Guilherme, Opa, vocês conseguem me ouvir bem? Minha conexão aqui tá meio ruim. Tá a gente tranquilo? está te ouvindo bem, Guilherme. Beleza. Pô, Otávio, muito obrigado. Muito maneiro, assim, a apresentação. Junto com o professor, assim, eu também sinto que eu tenho muitas dúvidas e pode ser que também, até por conta da conexão, tenha perdido algumas coisas. Mas quando você estava falando do acoplamento do Monan com modelos físicos, você até tinha citado o exemplo lá do Rio Grande do Sul, eu achei isso muito interessante, mas eu não consegui entender exatamente o que o Monan passa para o modelo físico. Ele dá as condições iniciais para o modelo físico, ele funciona como uma restrição do modelo físico. Esse acoplamento, assim, eu gostaria de ouvir um pouco mais, porque eu achei isso muito interessante, mas pode ser que eu tenha perdido alguma coisa mesmo por conta da conexão. Mas valeu, muito obrigado. Não tem problema. O acoplamento aqui, quando eu cito, né, o acoplamento é mais no sentido do modelo oceânico, que também ele é feito de forma como se fosse, quando a gente faz esse acoplamento com o atmosférico físico tradicional, esse feedback ele é idêntico. Ou seja, o oceano ele recebe informações da atmosfera e volta coisas para a atmosfera, fica num ciclo eterno de integração. Aqui, no caso do Worth, a gente gera, a partir do Monan IA, a gente exporta em dois formatos de arquivo. Um é no NetCDF, outro é em GRIB. Esse formato GRIB, os modelos regionais, eles já têm capacidade de ler ele. Então, partindo desse arquivo já tradicional, já muito bem conceitualizado na comunidade, a gente consegue tanto fazer a condição inicial, ou seja, o ideal seria que a gente fizesse assimilação de dados também no modelo regional, que no modelo regional a gente vai resolver esses eventos com mais detalhes e com parametrizações e tudo mais de forma muito detalhada. E também a gente dá a condição de contorno. No caso do Worth, é a tendência, tudo que vai entrar em volta quando ele não resolve. Aqui, por exemplo, a gente resolveu, nesse caso do Rio Grande do Sul, a gente integrou por 45 dias, utilizando só o Monan IA como condição inicial e como condição de contorno. Ou seja, todas as frentes que entravam, tudo que passava por ele, vem do Monan IA. Então, a parte global é resolvida com o modelo de IA, que é a parte normalmente mais cara, e a parte local, onde os eventos extremos vão aparecer, porque aí a gente consegue olhar com resolução, a nossa proposta é resolver com o modelo físico. Onde o custo dele é muito mais elevado do que o Monan IA, mas ele é contornável porque a gente está dentro de um domínio regional. Então, são um estado de Goiás, por exemplo, ou até mesmo o Brasil, a gente teria capacidade de resolver. Mais que isso, por exemplo, resolver o mundo todo com muita resolução se torna inviável. Espero que seja essa a sua questão. Não, massa, foi sim. Maneiro, obrigado. Não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para o Otávio, enfim, trazer dúvidas. Otávio, bom, eu vou tentando aqui. Eu me lembro
ano passado, em março, saiu um artigo publicado na Nature, que era... Eu coloquei aqui o nome do artigo, você deve ter visto, com certeza, Unreal. End-to-End Data-Driven Weather Prediction. E parece que esse artigo, né, que, enfim, na Nature, né, que é aquela coisa assim muito difícil de você conseguir publicar, a grande inovação desse artigo, que era um grupo, se não me engano, de Cambridge, é que assim foi pela primeira vez um trabalho científico publicado num grande journal, entrava nessa questão de previsão de tempo totalmente baseada em dados, usando algum tipo de foundation model. Porque, e assim, eu brinco, mas para mim, enfim, antigamente, alguns anos atrás, para mim, a ciência mais complexa que existia era hidrologia, porque eu penso que trabalhar com fluidos é uma coisa muito complexa, é complexo. E aí eu me lembro do Saulo Freitas, lá do INPE, falando, não, a atmosfera é mais complexa, porque a atmosfera é um fluido compressível. Muda, né, enfim, o volume, e você consegue comprimir e mudar o volume. Então, é uma coisa muito complexa. E aí, tanto quando você fala em modelos numéricos ou soluções físicas, é baseado, considerando solução de equações, né, aproximações numéricas, e a gente aqui, bom, a gente sabe, né, e aí, enfim, o Anjo, você, enfim, a turma toda, né, por detrás de rodar o Brahms e agora o Monan sabe do custo computacional disso, né? Mas o que eu estou entendendo é que o que você está trazendo, né, e é uma coisa, novamente, extremamente empolgante, é uma solução também, do começo ao fim, baseada em dados, e não em soluções de equações que descrevem o comportamento físico da atmosfera e das suas muitas interações. Eu acredito que o que a gente está propondo aqui, o que a gente vai estar em processo de publicação, professor, é, na verdade, um sistema híbrido, onde as escalas mais pesadas, o que hoje o Brasil não tem capacidade de resolver, que são principalmente a parte global, porque, por exemplo, para mim fazer essa previsão, que eu vou estar mostrando aqui para vocês, essa previsão de hoje, essa daqui foi feita com a nossa análise de hoje das zeros. Ou seja, a gente chegou às informações lá da Argentina, do mundo todo, do Brasil, a gente combina tudo elas nesse sistema de assimilação e gera esse produto que todo mundo que pode ter acesso, porque está no NetCDF. Então, dá para ver que, por exemplo, tem essa alta pressão aqui, trazendo frio para o Brasil e tudo mais. Então, a gente pega esses dados, combina nesse modelo que ele emula a parte física, e a gente tem que ter um ensemble desse modelo. Então, a gente teria que resolver o mundo todo, ou seja, todos os milhares de pontos de grade do Alasca, do Brasil, da Rússia. A gente teria que resolver isso algumas centenas de vezes. Hoje a gente tem quase 100 membros aqui, 64 na verdade, tanto mais para 50 do que para 100. Então a gente resolve o mundo 64 vezes. E gera aquela matriz de perturbação lá de erro para fazer a assimilação para o próximo ciclo. Então esse sistema eu chamaria de um sistema híbrido, que eu acredito, onde a gente apostou o mundo vai caminhar. Porque quando a gente fala, por exemplo, de eventos extremos, eles ocorrem com uma frequência muito baixa. Quando a gente fala de uma precipitação de 500, 600 milímetros, na hidrologia, eles têm um tempo de recorrência, um tempo de um elevado ali, aquela frequência. Então, são extremamente raros, o que torna os modelos de IA, eles têm dificuldade de aprender esses tipos de eventos,
porque durante o treinamento deles, eles ocorrem de forma muito, muito rara. Então, são eventos totalmente anômalos. E os modelos físicos conseguem entender esses tipos de evento. Ou seja, a gente conseguiria fazer com o sistema de IA essa parte de alta frequência, que são esses eventos muito, muito raros? Sim, a gente conseguiria fazer sem problema nenhum. A questão é que a quantidade de dados necessárias para treinar esse tipo de evento seria muito rara, não seria muito alta. Por exemplo, o El Niño, um El Niño desse tipo, ocorre uma vez a cada 20 anos. Nossa história de dados, ele ocorreu 3, 4 vezes. Então, uma IA é pouco tempo de exposição para um sistema desse ser treinado. Então, por isso, por exemplo, a gente escolheu ter um modelo oceânico numérico. Um modelo oceânico, como a água é compressível, ela não é compreensível, né? Ele tem muitas simplificações que tornam ele muito rápido. Então, no Lancad, hoje a gente consegue rodar um modelo oceânico global. Então, eu acredito, respondendo a sua pergunta, professor, que o caminho no futuro seja esses sistemas híbridos. As escalas onde esses eventos mais de alta frequência, eles são suavizados, como essa escala que a gente está trabalhando, de 1 grau, ele funciona muito bem aí, porque as coisas são mais suavizadas ali, tem muito caso para ela treinar, ela fica muito bem com esse tipo de modelo. E essa escala mais local, os modelos dinâmicos a gente tem uma confiança maior neles. Então, eu acredito, respondendo totalmente nesse tipo de approach para o futuro. Não, assim, eu sem entender, eu vi que o Manuel aqui levantou a mão, e eu sei que o Manuel, que é o diretor do SEMPA, Cerrado, o Ângelo está aqui, Ângelo, também, se você quiser entrar nessa discussão. Antes de passar a palavra para o Manuel, e só combinando, pessoal, a gente vai aqui até 6h30, tá? Enfim, se tiver, né, se a conversa render até lá, mas aí depois libera todo mundo aí para todo mundo se organizar aí enfim, para as outras coisas. Mas só uma questão, e assim, eu gosto desse seu entendimento ou dessa abordagem, porque pelo menos assim, no que a gente tem visto de aplicações de IA, eu vejo que, quando você fala em híbrido, né, eu estava pensando no ser humano, quer dizer, para mim, a IA que eu acredito é essa IA, inteligência artificial, seja lá o que for isso exatamente, com a inteligência humana, essa combinação. Uma analogia que eu estou fazendo para o que você disse, mas você tem uma ciência atmosférica, e é uma ciência que vem há décadas, né? Uma ciência que vem avançando, com muita matemática, com muita física, e você não pode deixar isso de lado e pensar que agora tudo vai ser data-driven. Então, eu acho que essa abordagem híbrida, ela faz, assim, sem entender, ela faz para mim todo sentido, e assim, realmente eu acho que é por aí, né? Quer dizer, você combinar, trazer o que cada abordagem tem de melhor. E aí, quando você fala em alta frequência, e já passo para o Manuel, o oposto é a baixa frequência, é o clima subsazonal? Ok. Quando eu falo de alta frequência, eu falo de eventos que têm muita energia a ser dissipada. Então, por exemplo, uma tempestade. A gente pode até falar de algum caso, são casos mais locais, onde, quando a gente olha a distribuição, por exemplo, onde tem tempestade no mundo hoje, ele vai dar 0,1% ele é um evento anômalo, porque a atmosfera, de forma normal, a atmosfera ela está bem comportada na maioria dos lugares. Ela está estratificada, com suas camadas bem bonitinhas. Aí, do nada, às vezes, você tem, por exemplo, aqueles monstros que surgem quando são tempestades de 15 quilômetros de altura, onde vão se propagar elas têm tanta energia ali localmente, que elas, às vezes, até criam uma circulação própria e saem da circulação de larga escala que elas estão embrumadas. Então, esse sistema, o que a gente está propondo aqui no SEMPA, o que a gente está em processo de publicação, porque isso também, essa questão que o senhor levantou não está clara para a comunidade. O mundo tem divergências de como fazer essa previsão híbrida.
Tem centros que estão apostando num tipo de modelo. Hoje, por exemplo, o NCEP e a NCAR e a NOAA, eles passam por eles passam por uma redução de orçamento. Então, essa parte data-driven deles foi passado tudo para Google. E eles têm uma filosofia um pouco mais agressiva nessa questão de modelos baseados em IA. Então, eles querem colocar em tudo. A nossa filosofia, o Centro Europeu já tem outro tipo de filosofia. A nossa filosofia, que a gente vem estabelecendo aqui dentro do INPE, nós, quando eu falo o SEMPA, ele é o pioneiro nisso. Dentro do INPE mesmo, dentro do MONAN, o SEMPA entra como o grande guia nesse sentido de modelo. Nós estamos sendo o primeiro a publicar, utilizando o MONAN como projeto mesmo, e vai vir mais publicações, tem bastante trabalho para ser feito. Então, esse tipo de abordagem que a gente está escolhendo seguir, de aproveitar essa modelagem, como o senhor mesmo citou, que já tem décadas de experiência, que funciona muito bem para a escala regional, e combinar com essa escala mais longa, que é essa escala que a gente não consegue pegar bem, mas que os modelos de IA conseguem, porque eles conseguem. Uma coisa que está acontecendo lá no Pacífico, que são essas teleconexões, a gente viu aqui, mexendo nos dados, mexe aqui em Goiás. Então, o mundo todo tem esses eventos que são chamados de teleconexão, mas por trás tem mecanismos físicos, não são só correlações espúrias, mas para o modelo de IA, isso é muito mais fácil de ser manejado do que para o modelo físico. Então, o modelo de IA para essa escala subsazonal ele foi funcionando muito bem. Inclusive, esse daqui é o ranking dos melhores modelos do mundo, que eu trouxe aqui, que essa previsão que a gente via todo final de semana para o SMWF. Esse aqui foi um ranking que eu peguei na semana passada. Aqui 0.1 é o ganho em relação à climatologia. 0 significa que o modelo não tem skill em relação à climatologia. Então, por exemplo, esse ECC aqui é o modelo canadense de previsão do tempo. Esse verdinho aqui é o nosso modelo do SEMPA em previsão do tempo, para a escala subsazonal, que é a semana 3 e também tem a semana 4. Na semana 4 também a gente está acima da climatologia. Esse laranjinho aqui é o modelo europeu. Então, é o modelo que eles mais investem dinheiro no mundo hoje, que tem equipes gigantescas e tem muito recurso. Então, a gente hoje está muito próximo e consegue estar acima da climatologia para essa escala, ou seja, isso foi avaliado por eles, isso é público, está lá disponível, eu posso enviar o link ali, vocês podem acompanhar. Nosso modelo é o GCAST 42 lá, ficou com um nome um pouco aleatório no começo, mas depois a gente vai colocar o MONAN, porque não tinha nome no modelo lá no início, a gente selecionou esse daqui. Então, a gente tem uma performance melhor que a climatologia e consegue chegar perto dos melhores modelos do mundo hoje, porque para o modelo de IA, essa escala é mais fácil. Agora, essa escala de tempestade, essa escala local, a gente não cogita em substituir ainda, porque esses sistemas, esses eventos que são raros, extremamente raros, vamos citar aqui mesociclones, são aquelas tempestades que têm rotação interna. Elas ocorrem em 0,01% das nuvens. É extremamente raro. Isso dentro de um modelo de IA é considerado um outlier. Às vezes, o modelo ele não vai, a gente vai precisar de uma amostragem muito larga para conseguir treinar ele, uma amostragem muito grande para conseguir treinar ele. E tem a questão impeditiva, porque os modelos de alta resolução, eles são grades muito, muito altas, assim, porque a resolução do modelo é alta. Então, eles têm muito pontos para ser resolvidos. Então, mesmo para o modelo de IA, o modelo regional ficaria pesado, porque as matrizes elas vão ficar muito grandes, porque a questão espacial ela é muito... a densidade de pontos é muito alta. Então, eu resolvo cidades, eu resolvo regiões de forma muito restrita. Então, isso torna impeditivo até para modelos de IA também. Deixa eu passar para a próxima. Beleza. Manuel? Olá, boa tarde, Laerte, Otávio, os demais participantes. Otávio, queria parabenizá-lo pela palestra, né? Eu acabei pegando um pouco pela metade, porque eu participo agora de um evento nessa tarde aqui no Simpósio Nacional do Cerrado, onde o clima e meteorologia, né, quer dizer, os dados climáticos são requeridos, né, e comentados
em vários pontos, né? Então, a gente está aqui num ambiente também no qual eu estou divulgando o SEMPA Cerrado e falando também desses nossos produtos, né? Então, aqui já surgiram vários convites para parcerias, etc. Enfim, eu queria comentar com você, perguntar se eu não sei se você já chegou a responder algo nesse sentido, mas esse modelo que você elabora, né, baseado em IA, ele tem uma boa aceitação se a gente quiser ampliar a resolução espacial. Por exemplo, se eu quiser ter uma melhor definição da previsão para uma área urbana, por exemplo, onde né, eventos num bairro podem ser muito diferentes de outro bairro e eventualmente ocasionar, né, estragos grandes, né? Enfim, eu queria saber se com a IA a gente poderia aprimorar a resolução espacial. E uma outra questão é se é plausível pensar em previsões de longo prazo baseadas em IA. Eu acho que você acabou respondendo isso agora há pouco, mas só para me certificar se essa é uma questão plausível. Não, perfeito, professor. Vou responder a última, depois eu volto para o primeiro. A questão da previsão de longo prazo, hoje nós vamos testando até 5, 6 semanas. Então, sim, a parte de IA, ela é competitiva, inclusive melhor que os modelos físicos para esse tipo de previsão. Então, por exemplo, fazer a parte agrícola, como eles têm uma necessidade de logística, de vários pontos que eles têm que saber essas informações antes, a gente está tentando trazer essa previsão. Por exemplo, aqui tem até um exemplo de um produto que a gente está elaborando ali dentro do SEMPA, onde isso foi inicializado hoje, por exemplo, e a gente faz essa distinção por semana. Então, por exemplo, aqui é a semana 1 de previsão, que é essa semana que está acontecendo agora. Então, a gente pode ver que tem um déficit grande de vapor d'água aqui no Brasil Central. Pois é, eu vou fazer mapas mais regionais, porque aqui a nossa ideia era ver se tinha consistência global, o que faz com que o balanço hídrico seja negativo. Então, esse tipo de mapa, a gente fornece ele, por exemplo, para a semana 2, para a semana 3 e 4. Então, a gente consegue fornecer isso com uma antecedência muito maior que os outros modelos normalmente liberam, porque, por exemplo, o GFS libera até a semana 2. Aí depois eles pulam para a previsão sazonal, que é a previsão aquela que faz médias mensais. Então, não tem a resolução semanal, né, de quando o evento vai ocorrer, e nem e as variáveis são muito limitadas. Então, eles não... Tem modelos que liberam muita coisa, mas os membros do ensemble, toda essa previsão completa, muitas vezes não, ou com resolução degradada. Então, essa questão da previsão de longo prazo, hoje ela é a nossa prioridade aqui dentro do SEMPA. Nós temos alguns produtos como o senhor bem sabe, de previsão de curto prazo, onde a gente usa a IA baseada com dados satélite, para fazer uma estimativa da previsão para as próximas horas. Mas o nosso alvo, o nosso objetivo é, por exemplo, de rodar. A gente já nós vemos fazendo um teste com isso, que é rodar modelos regionais. Por exemplo, aqui, trazer aqui para o senhor, foi um teste que a gente fez com o Worth. Deixa eu usar o breve. Onde a gente executou o Worth, que é um modelo que é utilizado na previsão regional dos Estados Unidos. Lá eles têm essa cultura de pegar o dado, vem de um modelo global, que aqui no caso a gente está substituindo o modelo global, de onde eles pegam a condição inicial e a condição de contorno. Lá eles usam o GFS. Aqui a gente testou com o Monan IA, que é esse produto do SEMPA. E dentro desse modelo regional, combinar dados regionais, combinar dados de radar, combinar dados de satélite, que é o que a gente já tem lá no produto de previsão de curto prazo. A gente combina esses produtos num modelo físico que é bem conhecido, que é bem utilizado para isso. Porque ainda não tem modelos de IA bons para escala regional. Isso, olhando
o mundo operacional. A maioria dos centros operacionais a nível regional, eles trabalham muito mais nessa questão de combinar dados regionais dentro desses modelos regionais físicos. Então, eu diria que sim, mas também apostando nessa questão híbrida, principalmente para eventos de tempestade, eventos extremos, principalmente de precipitação. A parte de IA consegue resolver quando tem radar. Aí, por exemplo, se a gente tivesse um radar com histórico longo, a minha sugestão mudaria. Porque quando a gente tem dados, hoje em dia tem modelos, tem centros, que como eles têm radares há 10, 20 anos, eles pegam esse dado de radar, aí sim eles conseguem fazer uma previsão de altíssima qualidade com aquele dado de radar. Mas com a realidade que a gente tem hoje, por exemplo, o radar de gama, que nem pega todo o estado de Goiás, e tem a sua operacional, tem a operatividade dele ali beira 90%, que é baixo um pouco para, por exemplo, eventos muitas vezes extremos, né, que acaba a luz, às vezes fica sem, até mesmo fica sem dados de radar ali. Então, eu não sei se seria o ideal para o tipo de radar que tem ali que é um radar mais voltado para essa questão aeroportuária, que tem a parte meteorológica, é um radar conceituado, mas se a gente tivesse radares bem calibrados, com certeza a gente poderia utilizar esse tipo de modelo de IA para fazer a previsão regional. Mas sem radar, eu apostaria no modelo dinâmico, e é o que é talvez um passo 2 que o Sempra vai uma coisa que eu estou ainda alinhando com o Anjo, a gente precisa alinhar com todo mundo, é passar para essa assimilação e buscar parceiros regionais para fazer essa retalho, né, de observações, combinar dados da prefeitura de Goiânia, tem que fazer isso, não tem para onde fugir. Como a gente não tem um radar, tem que fazer esse tipo de retalho e usar o modelo físico. Eu não sei se... Perfeito. Não, eu tinha te perguntado assim, a gente pode fazer uma resolução espacial maior? Você acha que isso é viável? Oferecer um produto com uma maior resolução, abaixo de 1 quilômetro, por exemplo? Com radar, sim. Se a gente tiver o radar, sim. Sem radar, só IA, eu acredito que não. Porque, por exemplo, quando a gente for usar satélite, mesmo um GOES, ele tem a parte de nuvens, né? Quando tem nuvens, ele fica coberto, então tudo que entra ali vira estimativa. Então, essa previsão abaixo de 1 quilômetro, eu acredito que sem um radar bem calibrado, eu acredito que a gente não conseguiria utilizar um modelo de IA porque a gente está cego hoje com a questão de observação. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente tem ideia com ali a parte do GOES, com um pouco de atividade elétrica, mas são produtos de resolução de 10 quilômetros. Então, a gente ainda está muito longe, a gente está falando de uma ordem de grandeza 10 vezes maior do que esse alvo que seria o ideal, né, para entender uma cidade. Então, o modelo de IA, ele poderia ser combinado com modelos físicos para chegar nessa escala. Mas, vamos falar a termos mais simples, ainda acredito que seja uma coxa de retalho sem um radar. Se a gente tiver o radar, o cenário muda. Aí a gente passa a realmente conseguir ver o que tem dentro das nuvens, ali a 300 metros de resolução. Aí a história é totalmente diferente. A gente consegue, por exemplo, se tiver um tornado, qualquer coisa girando, a gente consegue identificar se tem gelo na nuvem, se não tem gelo na nuvem, onde está o ponto de congelamento. A gente tem esse grau de detalhe e a IA sabe muito bem utilizar isso, porque os modelos que são treinados com dados de radares apresentam uma performance que não tem igual. A Google já fez produtos com isso, porque nos Estados Unidos tem bastante, funciona muito bem. Então, eu acho que seria, como meteorologista, é o que eu posso te responder, professor. Eu não posso te prometer que a gente conseguiria. Não, eu não posso fazer isso, porque a gente pode emular a cidade ali, fazer ela ficar bem bonitinha, mas para um produto de nowcast que requer uma precisão muito alta, como o senhor mesmo falou, às vezes está chovendo lá no centro e não está chovendo nas bordas da cidade. O único sensor que tem capacidade de dizer isso é um radar meteorológico.
Maravilha. E Não, antes de passar para o obrigado, Wellington, Otávio. desculpa, Manuel. Não, eu só ia comentar, passando aqui para o Wellington, mas até o Vinícius comentou aqui, né? Quando que vamos ter aquele radar de dupla, né? Dual polarization aqui para a região metropolitana. Olha, eu espero, assim, o que você está mostrando para a gente, né? Eu estou tentando sintetizar isso. Primeiro, a gente precisa dos modelos físicos, precisa dos modelos de ar e precisamos de dados, né? Então, eu espero que haja essa sensibilização para que a gente consiga ter os radares meteorológicos aqui para o estado de Goiás. Passar para o Wellington, depois para o Ângelo. Wellington, bom te ver aqui, Wellington. Opa, e aí, pessoal? Tudo bem? Parabéns, Otávio, pela apresentação. Muito legal. Eu tenho questões mais gerais aqui, né, Otávio? Bom, primeiro, certamente essa abordagem da IA traz um ganho de velocidade incrível, né, que ajuda bastante, principalmente para a gente que não tem supercomputador aí disponível a todo momento, né? Mas aí a gente sabe que a IA pode criar o que não existe, ou seja, alucinar, né? Principalmente que você trouxe à tona essa questão da gente não ter dados históricos suficientes, né, para fenômenos raros, né? E aí eu acho que você abordou também essa questão de uma IA informada pela física, né? Então você pode criar uma rede que ela penaliza cada vez que ela gera alguma coisa que vai contra, né, as leis da física. Opa, já estou escutando foguetes aqui, viu, pessoal? Não sei se vocês também. Acho que o Brasil já está entrando. Eu vou ser breve aqui. Então, Otávio, eu queria saber o seguinte, se você está acompanhando ou sabe de algum estudo de interpretação dessas respostas da IA, né? Quer dizer, em geral, a IA é chamada de uma caixa preta, né? E existem várias pesquisas para tentar interpretar, né, o que ela está produzindo, né? Porque às vezes a gente acha que ela está aprendendo, né, a dinâmica dos fenômenos, né, por trás disso tudo, mas pode estar somente gerando correlações visuais espúrias, né? Então, a gente deixa de aprender com isso, né? Ganha velocidade, mas deixa de aprender mais sobre esses fenômenos, né? Você sabe de alguma pesquisa nessa área? Obrigado. Sim, professor, essa é a grande preocupação dos centros, de passar a operação deles para sistemas onde são muito novos. Então, quando a gente, hoje, por exemplo, imagine igual o Centro Europeu, que fornece previsão para mais de 30 países, existe essa preocupação de como essa questão de interpretabilidade e dentro do desenvolvimento, isso é muito apontado. Então, a escolha que a gente fez de trabalhar só com essa escala um pouco mais larga, um pouco mais global, porque são médias espaciais ali, isso ajuda muito a IA, porque de vez ela vê o que tem no pixel, ela vê uma média do que tem no pixel. Então, isso torna o aprendizado dela muito mais fácil, porque a gente só avisa os eventos e eles ficam mais próximo de uma normal. E tudo que está mais próximo de uma normal, a nossa matemática funciona muito bem, né? Principalmente nesse treinamento dos modelos. Então, esse é um assunto de preocupação, por isso nós fazemos testes. Hoje, a gente está fazendo, por exemplo, essa publicação, a segunda publicação desse modelo, mas o que está mais demorando para ficar pronto são as inferências, porque a gente tem que fazer anos e anos de inferência para ver se ela segue aquilo que a gente espera e consegue generalizar para eventos não vistos, né, que ocorreram nos últimos anos. Então, a sua pergunta é muito válida e o pessoal tem trabalhos que estão tentando essa questão de interpretabilidade, mas quando você tem muitas variáveis, infelizmente o sistema se torna um pouco difícil de ser analisado. Então, mesmo qualquer sistema, algoritmo que tenta trazer aquela questão de interpretabilidade, a gente não consegue rodar para esse dado multidimensional, porque é no tempo, no espaço e multiníveis. Por exemplo, a gente tem 17 níveis verticais aqui nesse modelo do sample. Então, a gente resolve a atmosfera
em 17 alturas diferentes até o alto lá da troposfera. Então, rodar qualquer tipo de esquema que a gente queira entender com o que ele está prevendo, ele se torna inviável. Entendi, não, valeu. Obrigado, Então, Otávio. mais ou menos nessa linha. Não, excelente. E passando já a palavra para o Henry, mas só lembrando, né, Otávio, o modelo que você está usando, ele é generativo, né? Ele gera alguma coisa, né? Que ele gera o próximo token, né? Isso, que são as próximas 6 horas. Que são as próximas 6 horas. E, enfim, tem um risco de alucinação. Enfim, mas é excelente essa questão que o Wellington trouxe. Angel, Boa noite, Laerte. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos que estão presentes ainda. Eu vou ser rápido também. Eu só queria parabenizar o Otávio pela apresentação, mas também fazer um reconhecimento aqui estendido, né, por todo o trabalho que ele tem feito no SEMPA. E eu me atrevo a falar que, a partir do conhecimento que ele tem e do que ele tem conseguido desenvolver, ele é hoje no Brasil uma referência, tá? Uma referência na área de inteligência artificial aplicada à meteorologia. Com certeza tem muito poucas pessoas no país que têm feito, que conhecem e que conseguem desenvolver o que ele está fazendo hoje no SEMPA. E eu queria falar também que eu concordo com essa ideia do Otávio de que o futuro, ao menos por enquanto na meteorologia, ela está vinculada com os modelos híbridos, né? Utilizar a inteligência artificial e acoplar de alguma forma com esses modelos físicos. E tem uma questão importante que determina o porquê disso, e a própria mudança climática. Os modelos de inteligência artificial na meteorologia, eles, bom, tem toda a questão técnica e tudo, mas eles basicamente não criam nada novo bom, né? Eles reproduzem aquilo que já observaram. E então é por isso que a necessidade do modelo físico, que mesmo sendo mais caro computacionalmente, mas consegue observar e representar fenômenos que o modelo de inteligência artificial não conseguiria. Então, aplicando a escala maior, ou em escala maior, essas técnicas de inteligência artificial, onde a precisão não é tão necessária, podemos obter essas condições iniciais de contorno que dariam o ponto de partida para um modelo mais custoso computacionalmente, mas levando para um período no futuro que atualmente esse próprio custo computacional não permitiria fazer com um modelo regional, né, um modelo físico. E a questão da mudança é o seguinte: nós estamos em um contínuo câmbio das condições atmosféricas, e isso só tem sido representado nos modelos a partir da introdução de cenários. Mas esses cenários também não são totalmente realistas, e isso é muito difícil de introduzir nesses modelos que são baseados em técnicas de inteligência artificial. Ao mesmo tempo, o processo de aprendizado não considera esse fenômeno porque não aconteceram, né? A gente nem sabe o que vai vir a acontecer. Então, eu acho que isso aí é um dos problemas que, e respondendo um pouco o que o Laerte tinha falado, né, vai dificultar um pouco a realização da previsão meteorológica única e exclusivamente baseada em técnicas de inteligência artificial. Mas é basicamente isso. Não tenho assim uma pergunta para o Otávio, também acho que já está ficando um pouco tarde. Parabenizar e enfim, é muito bom ter o Otávio no SEMPA, e para mim é muito bom trabalhar com ele. Aprendo todo dia, ele tem uma coisa nova para mostrar, é incrível. E que bom que teve esse momento aqui, esse espaço para mostrar o trabalho dele. Maravilha, maravilha, Angel. Eu realmente, Otávio, parabéns. O trabalho que você está desenvolvendo é incrível, e essa fala do Angel vem ao encontro, né, do que todos aqui que tiveram a oportunidade de acompanhar essa apresentação, de ver o grau de inovação, de trabalho bastante original, significativo, né? E isso é extremamente importante. E eu estava aqui pensando, se eu conseguir entender um pouco, é interessante, né, Angel? É que
essa abordagem híbrida, né, que o Otávio traz, é interessante que o modelo físico ele precisa ser inicializado, então ele depende de estimativas globais, né, para você iniciar um modelo regional. E aí o Otávio trouxe, inclusive, uma questão de soberania, né, que a gente, na verdade, depende, para inicializar o modelo regional, depende de modelos estrangeiros. E aí parece que tem uma coisa aqui muito interessante, que é você, por exemplo, ao rodar o Monan, né, um modelo regional, modelo físico, você inicializar o modelo com a saída do modelo de A, né? Parece que esse é um caminho bem interessante. Otávio, muito obrigado mesmo, estou assim, super feliz, mas eu percebi o seguinte, nós vamos precisar te trazer de novo, porque para falar, né, Wellington, até um pouco mais da IA. E assim, no começo você colocou lá, né, você usa uma UNet, mas é interessante, né, que o assunto todo ele é tão complexo, e realmente complexo, em todos os sentidos, é muito complexo, e aí eu acho que vale a pena a gente, começando aí uma nova temporada aí no início aí de agosto, dessas discussões em torno de IA, eu fiquei aqui, enfim, com várias dúvidas, né? Mas, por exemplo, você usa uma UNet com cerca de 40 milhões de parâmetros, alguma coisa assim, e aí a gente fica pensando, né? Quais são esses parâmetros, como é que é isso? Sim, sim. Tem uma série de coisas, né? Inclusive, enfim, mas eu acho que esse é o objetivo, e eu estou super feliz com essa apresentação, Otávio, porque realmente foi muito rica e mostra que primeiro, a gente tem realmente a ganhar com a IA, mas sem abrir mão da ciência que vem sendo construída ao longo de décadas, a ciência em torno da meteorologia, em torno do entendimento das interações atmosféricas, comportamento da atmosfera. Então, realmente, essa perspectiva híbrida, eu entendo, assim, eu penso que faz todo sentido. Nós temos muito que avançar na aquisição de dados, nós precisamos, né, Ângelo, o Emanuel, o Otávio aqui apresentando, eu fico pensando, né, como fazer essa apresentação, mostrar a importância para o governo do Estado, para o governo municipal, de nós realmente, o Estado de Goiás adquirir os radares meteorológicos. E eu sei que o Otávio é do Rio Grande do Sul, Hã? Eu sou de Barretos. Opa, pô, eu não sei por que não, o seu orientador é do Rio Grande do Sul. Não, ele é de Goiânia, o Saulo. Ele Não, é o goiano. Saulo é de Goiânia, mas Haroldo. o Haroldo é do Rio Grande do Sim, Sul. Não, eu tenho que acertar em algum momento aí, vai me dar uma sim. chance. Não, mas eu estava aqui pensando, é o seguinte, houve uma tragédia em 2024 no Rio Grande do Sul, e eu sei que tem várias medidas que estão sendo tomadas, né? Mas o Ana sempre comenta isso, nós temos uma dificuldade no Brasil, é cultural, de lidarmos com eventos extremos, de aprendermos. É uma cultura para lidar com as crises. E o que, assim, pelo menos me passa essa impressão é que aquela tragédia do Rio Grande do Sul, né, que impactou, né, custou vidas, impactou tantas vidas, a gente não fala mais disso, né? Meses depois a gente não falava. A gente agora está todo mundo falando do El Niño severo, que tem impactos severos e distintos quando a gente pensa, por exemplo, no estado de Goiás, quando a gente pensa no Rio Grande do Sul, e eu espero que a gente, primeiro, que a gente realmente consiga discutir isso mais, nos prepararmos
de alguma forma, né, eu tenho visto algumas ações do governo estadual, governo federal, e eu espero que a gente consiga estar um pouco mais preparado para enfrentar os desafios que eventualmente vão vir, mas que a gente também consiga cada vez mais valorizar a meteorologia. Eu acho que com a questão das mudanças ambientais globais e as mudanças climáticas, a gente está começando a entrar mais em contato com um tema que não faz parte muito do cotidiano da população, né? Então, é isso. Sim, sendo bem breve, professor, agradecer as palavras do senhor, do An, do Manuel, e principalmente o suporte, porque hoje isso não seria possível de fazer um trabalho, porque igual o modelo, só por cima, ele é um modelo tipo Transformer, ele precisa de GPU para ser treinada, essas GPUs ali, a gente está falando de meses de treinamento ali dentro do SEMPA, que é um ambiente que tem ótimas GPUs, são H100, dedicadas a isso. Então, o trabalho que vocês estão enxergando e que a gente vai conseguir entregar em publicações, isso tudo é só possível devido a esse ambiente computacional que o Centro de Excelência forneceu, que nem o INPE tem, deixando bem claro, hoje, dedicado a nível CPU talvez, mas a nível GPU, dedicado ao projeto, nem o INPE tem. Então, essa questão, né, de infraestrutura dedicada a isso e estabilidade. Hoje, completei 3 anos de SEMPA, então esse trabalho ele não começou hoje, ele vem de anos de pesquisa, de tentar entender o que tem de melhor, de tentar criar essa IA generativa. A gente fez tudo dentro de software aberto. Eu estou sempre conversando com o professor Wellington, porque a NVIDIA fica, faz o nosso software. Não, a gente fez tudo em software aberto, faz tudo dentro do PyTorch. Então, essas questões que envolvem dados e esse processamento, tudo possível graças hoje a ter essa estrutura estável dentro do SEMPA. A gente tem limitações, né? Isso é normal, qualquer centro tem, mas a gente também tem, eu reconheço, e isso faço muito orgulho, tenho muito orgulho de participar de um projeto como o SEMPA, que não tem paralelos no Brasil. Então, a gente, nessa questão, por exemplo, das chuvas no Rio Grande do Sul, estou conversando com o Anjo, a gente tem uma plataforma interativa, que hoje não vai dar tempo de mostrar, talvez a gente vai fazer modificações, entrou uma pessoa agora para mexer nisso. A gente quer fazer uma área, a gente tem dados globais, mas a gente quer fazer uma área dedicada ao Rio Grande do Sul, porque o El Niño atrapalha, a gente sabe historicamente o El Niño interfere muito na região sul, então a gente vai fazer alguma coisa dedicada ali para eles. Mas o estado de Goiás também vai ser atingido, como diferentes formas, né, disso acontecer, seja por ondas de calor que podem vir lá no novembro, outubro, podem ser intensificadas, enfim, uma série de problemas, mas nossa capacidade de responder esses problemas também tem que aumentar, e a IA está aí para isso, para ajudar a gente e combinar com as ferramentas que a gente já tem. Mas, acima de tudo, eu gostaria de agradecer essa possibilidade de estar complementando hoje o SEMPA e o trabalho de vocês de proporcionar esse ambiente estável, que as coisas não mudam do dia para a noite, e um ambiente computacional que seja relevante, porque, querendo ou não, ter GPUs, várias GPUs dedicadas a isso, é algo que, no nosso contexto nacional, é muito raro. Então, olha, maravilha, eu estou aqui só lamentando, né, mas vou certamente mandar a gravação dessa aula que você nos deu, desse trabalho magnífico. Eu quero mandar para o presidente da FAPEC, quero mandar para o professor Gesiel Carvalho, que foi o idealizador do LANCAD, né? Enfim, para o Herbert, que é o coordenador do LANCAD, que está à frente ali do LANCAD. O SEMPA e o LANCAD é um exemplo de uma sinergia muito bem sucedida, e eu queria só também encerrar, já que a gente está dentro de uma universidade, a ciência é algo muito bonito, né? Porque você aqui nos mostrou ciência básica e dura, tá? Ciência aplicada e ciência que serve à sociedade. Então, e também pensar, né, como que o conhecimento ele demanda tempo. O tempo de amadurecimento, isso também é ciência, demanda investimento. Eu estou aqui vendo o Wellington, né, o Wellington Martins, e que alegria te ver aqui, Wellington, porque
Hoje, né, a gente fala muito de IA. Eu me lembro, em 2017, acho que a primeira vez que eu ouvi GPU e NVIDIA foi da boca do Wellington. 2017, gente, isso é Foi mesmo, cara. na esquina. E o Wellington tinha uma parceria, tem ainda com a NVIDIA, e já lá em 2017, 2018, não sei, já tem anos aí para trás, trazia essa parceria da NVIDIA, fazia escolas, né? Um centro de ensino. Centros de ensino. Então, isso é bonito, porque as coisas não acontecem sem essa integração, sem essa sinergia, sem esse trabalho colaborativo, né? E a gente acredita muito em ciência colaborativa, ciência aberta, né? Você falar usando softwares abertos. É claro que algumas soluções a gente vai ter que partir para alguma coisa licenciada, mas tem muita coisa acontecendo e eu acho que a gente precisa, Wellington, Ângelo, né, Manuel, a gente precisa criar ainda mais esses espaços de discussão. Isso, para mim, é a universidade. Sim. Eu saio daqui hoje muito feliz, porque a universidade é isso. É esse ambiente que permite trocas, que permite colaborações, né? E as coisas vão acontecendo. Então, é isso. Fantástico. Gente, maravilha. Vamos, eu vou aqui, ainda tem uma porção de e-mail para responder. Eu estou feliz que quando eu voltar para casa não vai ter trânsito. Isso que você acha. É isso. Eu demorei 1 hora para chegar aqui em casa agora. Mas você foi o pessoal indo para assistir o jogo. Eu vou durante o jogo. Não, vai estar vazio, vai ter até perigoso. Gente, um abraço. Tchau, até mais, pessoal. Boa noite. Parabéns, Otávio. Um abraço. Abraço. Tchau.